Chama de Jesus, né? Quando eu era adolescente, eu estive na escola junto com outros adolescentes. E adolescente, criança, sabe ser cruel, né? Todo mundo aqui já deve ter tido, se não teve, colocou, apelido jocoso quando era mais novo. O meu era Lulu Borracha. Porque quando eu ia responder alguma coisa para a professora, eu usava gesto pacificador e eu rolava a borracha no dedo em cima da carteira. Era uma mania. Como tinha, claro, gente que não gostava nem um pouco de mim ali dentro, Lulu Borracha. Eu nunca gostei nem do Lulu. Lulu Borracha, menos ainda. Graças a Deus eu saí daquele colégio, né? E quando eu cheguei à faculdade, eu não era mais Lulu Borracha. Mas eu tinha chegado no meio do ano, era muito boa aluna, tinha incomodado bastante, né? Então, o Lulu Borracha saiu. Mas vamos dizer que esse Lulu Borracha tivesse grudado em mim. Eu tô contando, às vezes gruda agora, hein? Agora não tem mais problema. Enfim, vamos dizer que esse Lulu tivesse grudado. Num determinado momento, outras pessoas iam me chamar de Lulu. Coisa de que eu nunca gostei. Eu ia acabar atendendo por Lulu. Certo? É claro que hoje tanto faz. Se alguém me chamar de Lulu hoje, não vou achar a melhor coisa do mundo. Para mim, o Lulu ainda é o cachorrinho. Mas não vou me sentir... Nos comentários tem gente que me chama de Lucinda, de Lucília, de Lucila. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, Jesus não deixa de ser uma derivação do Lulu Borracha dele. Porque o nome dele em hebraico, e claro, eu não tenho o sotaque correto aqui, certo? Mas é Yeshua. E de onde vem parar e tirar o A do final? Do desprezo. Quando os judeus desprezam uma pessoa, eles sabem que chama Yeshua, mas eles chamam de Yeshu, de propósito. Porque é uma maneira de dizer eu desprezo. E como é que é esse eu desprezo? Eu desprezo, não me digno sequer a dizer o nome por inteiro. É algo como se me chamasse de Lucy, de Lucil, porque não vale a pena chamar de Lucila. Não me digno a pronunciar o nome de uma pessoa. Claro que ele é muito mais do que isso. E ele sempre atendeu a nossas orações, feitas de coração, com a maior fé do mundo, e dizendo, Jesus, mas a gente precisa mudar a vibração da gente, que vem contaminada por esse desprezo, para a gente conseguir chegar mais, porque a gente quer chegar, e não só a gente quer chegar, como ele quer se mostrar. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Ele diz, vocês não sabem me chamar. E é só por isso que ele não aparece entre aspas. E a gente precisa aprender a chamar, porque nós somos todos, num certo sentido, filhos dele. E eu não estou confundindo Yeshua com a fonte criadora, nem ele jamais fez essa confusão. Mas ele é co-criador. E como co-criador, ele é um pouco pai da gente também. E pai e irmão de todos nós. E querendo que todos nós consigamos elevar a vibração, e muita gente do canal diz que de repetir o nome começou a chorar e se elevou
e sentiu a energia. Então, a primeira coisa, não é só uma palestra onde eu cuspo coisa e vocês ouvem. Porque a gente está junto, já falei tantas vezes, gente, eu estou na corrente também. Tá? Vamos treinar e nós vamos juntos dizer, e eu não quero jogral de papagaiada, não é isso, mas a força. Vamos dizer, Yeshua, vamos. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Vamos sentir a força. Todo nome tem força. O nome tem força. Muita gente aqui já fez numerologia, não foi? Faz numerologia e aprende que o nome tem vibração. Vocês acham que o alto não ia cuidar minuciosamente da vibração do nome de Yeshua? O alto que mudou Abrão por Abraão, mudou Saulo para Paulo. Quantas mudanças não fez? Quantas mudanças? E quem somos nós para mudar o nome dele? Vamos chegar à energia dele, porque essa energia foi, em grande parte, conspurcada, alterada, e de repente a gente não sabe se conectar, porque a gente não sabe mais quem é, a gente não sabe o nome, e a gente acha que Yeshua seja mole. A primeira característica que a gente vê, até nos quadros, aquela coisa mole. Yeshua não é mole. Yeshua tem poder. E como nós somos humanos, e a gente está acostumado a olhar o poder da maneira como ele seja exercido na Terra. Como é que é? Quero mandar. Quero mandar, quero tirar vantagem, quero dinheiro, quero projeção, quero tabladinho. Que é isso que eu quero. O poder da espiritualidade não é assim. Quem mais ama, quem mais tem poder. E Yeshua é quem mais ama. É quem ama cada um de nós de uma maneira muito particular. Ah, mas se eu ajoelhar agora e colocar para ele todos os meus segredos, ele vai saber? Já sabe. Porque a gente, muitas vezes, a gente tá... Eu também, tá? Eu tive acesso a algumas histórias de encarnações pretéritas, mas eu também, eu não sei tudo. E às vezes alguma coisa me é revelada e eu penso, nossa, como faz sentido. A gente sabe só a ponta do iceberg. Cada um vê, no máximo, a sua personalidade de hoje, quando acha uma historinha para trás, oh, rainha! E eu conto da rainha só para justificar, gente, quanto mais alto, mais gente você consegue atingir. E nem sempre fazendo bem. Só isso, né? Não é pra, oh, rainha. Porque a gente vê uma e a gente não vê o mendigo. E a gente transita através de diversos grupos. Transita para aprender. E quando a gente se olha aqui hoje, a gente não sabe quem a gente é. Porque a gente está vendo uma personalidade. E aí quando aparece, por exemplo, uma cobrança, a gente pensa assim, mas como assim? Estou fazendo tudo tão direitinho. Olha só, estou pagando meu dízimo, né? E essa cobrança toda em cima de mim, a gente não sabe quem a gente é. E Yeshua, sabendo quem a gente é, e todo mundo que a gente pôs nas masmorras para trás, todas as fofocas que a gente fez para trás, ainda que hoje a gente não goste de fofoca, ah, hoje eu não gosto de fofoca. Começou a fofocar, eu faço morrer a conversa. Ah, mas e para trás? Onde você estava na Segunda Guerra? Onde você estava na Primeira Guerra? Onde você estava nas outras guerras todas? E quanta coisa a gente não fez às vezes,
para sobreviver achando justificado. Porque até hoje a gente tem muito pouca consciência de que tudo isso é transitório e a gente faz muita coisa às vezes para sobreviver. Meio que, não, mas também preciso fazer isto, senão não tenho meu pão. Ladrão não fala assim? Mas se eu não roubar, as crianças não vão comer lá em casa. É uma justificativa furadíssima. Mas a gente também faz de outras maneiras, às vezes mais sofisticadas. A primeira coisa é, vamos aprender a nos conectar com Ele e na certeza de que ninguém é irrelevante. Nenhuma história está ao léu. Quem trabalha com desobsessão já percebeu. Eu percebi trabalhando em desobsessão. Trabalhando em desobsessão, a gente às vezes tem o privilégio de enxergar aquela tela, né, grande. Às vezes aquela tela é colocada na frente do espírito e a gente vê um pouquinho também. E o espírito está achando a circunstância dele muito injusta. Porque onde já se viu, ele foi torturado na Inquisição, e isso não se faz. Estavam falando em nome, agora eu vou falar Jesus, de propósito. Estavam falando em nome de Jesus e me torturaram. Eu odeio esse Jesus. Onde já se viu? Só porque eu era médium ou só porque eu era judeu. E aí vem a espiritualidade e traz. Porque a Inquisição durou muitos séculos. Aí você pega e puxa uma encarnaçãozinha para trás. Uma encarnaçãozinha para trás, cadê aquele coitado? Está sentado numa cadeira privilegiada no Tribunal do Santo Ofício. Né? É uma coisa que a gente aprende e a gente tem que aprender direito, porque assim, não tem um espírito que eu tenha atendido na minha vida onde a situação deles, quando se mostrasse mais, fosse injusta. Não só ela era justa, não só a dor era a dor para o aprendizado, como aquilo era filtrado por misericórdia. A gente não pode dizer que a gente está pagando. A gente não pode dizer porque a gente está pagando, porque a gente deve 100 e nos cobram 1. Entende? Por mais difícil que seja, porque a gente não enxerga, a gente deve 100. E com 1 eles se consideram satisfeitos, desde que a gente tenha aprendido. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então a gente precisa aprender a amar na carne. Né? E nenhum espírito estava vivendo uma situação injusta. E nenhum espírito estava pagando o seu sangue. Agora eu estou aqui no corpão. E também tem as coisas difíceis para viver. Não tem, Alberto? Tem. Todo mundo tem suas coisas difíceis para viver. Por mais que pareça que não. Todos nós. E algumas são bem difíceis. De uma coisa a gente pode ter certeza. Quanto mais a gente prossiga, mais coisas difíceis para viver. Porque a gente fica mais forte, a gente precisa de uma lição mais sofisticada. Né? Se alguém pisa no pé e você já perdoa, vão fazer alguma coisa um pouco além de pisar no pé. Espero que não seja fazer xixi no meu pé. Não. Certo? Então, tudo é justo. Tudo é justo. Essa é uma lição preciosa da desobsessão. Porque a gente vai abrindo o véu do outro. A gente abre o véu do outro, a gente abre o véu do outro e é justo. A gente abre o véu do outro e é justo. O nosso véu, graças a Deus, tá fechadinho. Tá escondidinho. E às vezes alguém fala, eu quero tanto fazer regressão. E era, outro dia, uma pessoa que estava ativamente em inquisição. Você pensa assim, não faça pelo amor de Deus. Não faça.
Deixa o esquecimento aí. Ah, mas como eu vou aprender se eu não sei pelo que eu estou pagando? Você não está pagando, querida. Acredita, vamos acabar com essa visão de que a gente está pagando, porque a gente não está pagando. A gente está pagando como um filho paga para o pai o empréstimo que o pai fez. E que o pai dá um dinheiro e depois o filho dá um pouquinho e diz, ah, tá bom, vai. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E Yeshua está muito feliz. Acredita. Ah, mas tem guerra. Ah, mas tem tanta agressividade no mundo. Ah, mas olha o tipo de música que está sendo veiculado. Verdade, Portal do Umbral. Né? Olha essa juventude que não sei o que. Sacanagem, né? Falarem mal dos mais jovens. Não. O padrão vibratório da Terra está se elevando. E não só o padrão vibratório da Terra está se elevando, como tudo se desenrola de uma maneira melhor do que o prognóstico lá de trás. E em grande parte por quê? Porque Yeshua briga pela gente. Yeshua briga pela gente. Eu imagino que as pessoas aqui tenham contato com textos iniciáticos. Sabe ler Apocalipse, né? Conhece Ramatiz. Quem leu Ramatiz? Não? Tá. Assustador, né? Quando eu li Ramatiz nesta carne, eu sei dizer quando foi, faz uns 27 anos, porque o meu filho do meio era bebê. Eu fiquei apavorada. Também estou aqui, tá? Fiquei apavorada. Meu Deus do céu! 2/3 da humanidade morre nessas catástrofes. É isso o projetado. Vai ler Apocalipse com calma. É uma fileira de corpos. É um monte de corpos. Não é assim? E o próprio Jesus, o próprio Yeshua, quando fala no sermão escatológico o que vai acontecer, ele diz que vem um terremoto como nunca houve na face da terra e que isso abalaria tudo e nunca mais haveria outro tão grande, era um terremoto global. Nós conseguimos suavizar, e não estou dizendo que não acontece nada, não é isso, mas nós como humanidade estamos caminhando. Estamos caminhando. Olhe para si próprio e me diga, você não mudou nada nos últimos 10 anos? Em termos de padrão vibratório? Não tem uma coisa que foi muito difícil há 10 anos de aguentar e que hoje você olha e pensa, gente, eu sofri tanto e era tão fácil. Não era fácil. Do jeito que a gente estava lá atrás, não era fácil. Só que a gente sobe o padrão vibratório e aquilo que era tão difícil, a gente olha e pensa, nossa, era tão fácil. Porque a gente cresceu. E muita gente cresceu. E em grupos de espiritualidade, quando eu digo espiritualidade, não é só espiritismo ou espiritismo lá do B fora a febre. É qualquer espiritualidade. Porque Yeshua é muito ecumênico. Tanto faz. Ah, mas eu não sou de Umbanda, ele está lá. Eu não sou crente, está lá. Eu não sou budista. Eu não sou hinduísta, esse bando de entidade, de massa. Ele está lá. Porque onde exista uma pessoa com desejo real de elevar seu padrão vibratório, de se conectar com a fonte, ele não atendeu durante muito tempo pelo Lulu borracha dele? Atendeu. Por que ele não vai atender? Através dos outros pedidos. E qual é o grande desafio hoje? Primeiro é entender o que seja efetivamente o amor.
Porque vamos combinar que tem muita gente que, se a gente entender errado o amor, a gente não vai amar. Como? Eu peguei, conversando com uma pessoa outro dia, o exemplo do... E de novo, não é considerar os israelenses bonzinhos, os palestinos os ruins, não. Vamos pegar a fatia mesmo da situação. Pega um homem que entra numa casa, rouba o filho, bebê da sua mulher e assa no forno da cozinha dela. Se a gente não entender o que é amor de verdade, quem consegue amar esse homem? Porque a gente quer distância. A gente não quer que asse o cachorro da gente. Então a gente não vai se expor a uma figura dessas. Vem um obsessor em cima e a gente não quer que ele interfira na nossa vida. A gente quer a desobsessão. Mas qual é a chave para a desobsessão? Não é o amor? É o amor entendido de verdade. É o amor entendido como... mas deixa entrar. Deixa entrar. Entrou. Entrou. Bacana, né? Muito bacana. A gente quer entender o amor do jeito que ele realmente é. Se a gente entende o amor do jeito que ele realmente é, a gente consegue amar qualquer um. Ah, mas aquele parente difícil que me persegue, que mente a meu respeito, que não me aceita, que... Se você entender o que é o amor, você ama. Se você entende o que é perdão, você é a gente, tá? A gente perdoa. A gente perdoar e a gente amar não é você ficar se expondo a que bata de novo, de novo, de novo, de novo. Não vou entregar o meu filho, não, agora a minha netinha, não vou entregar a minha netinha para ser assada no forno. Não é isso. Mas quando eu olho mentalmente para esse homem, nesse estado de brutalidade, de animalidade, de desconexão com o alto, esse estado de mensageiro das trevas e agindo como um agente das trevas, sem respeito pela vida humana, eu olho para esse homem mentalmente e eu enxergo dentro dele que também ele não é criado por uma fonte diferente. Ele é criado pela mesma fonte. Portanto, ele é irmão. E assim como ele é irmão, e eu não quero me expor à ira dele, menos ainda aos atos dele, porque eu sei que isso é perigoso, né? E no astral também tem prisão. Eu não sei se vocês vão querer colocar no YouTube, então eu vou dizer, o Bigodinho não está numa prisão no astral? Bigodinho está numa prisão, depois de matar milhões e milhões e milhões e milhões, é uma prisão que ele está. Mas o Bigodinho não é criado por outro. Não tem, o diabo não tem força para criar. Não cria. Menos ainda criar a alma humana. O Bigodinho também, um dia desperta. E um dia vai olhar e vai perceber com toda clareza que besteira que eu fiz. E o alto vai mandar para ele muita gente. Eventualmente não vai mandar os mesmos, mas já que a gente está em época de transição planetária e Bigodinho não volta para cá e a gente espera ficar. A gente está lutando, né? Tentando mudar, tentando crescer, fazer o possível para estar numa nova terra da próxima vez que a gente venha, né? E Bigodinho tão cedo não vem, mas o alto vai apresentar outros tantos para ele, para que ele conduza, para que ele se reconcilie,
para que ele consiga estabelecer e trocar o laço de ódio pelo laço de amor, assim como a gente faz hoje. Vamos saber o que a gente não fez para trás. E quando eu falo, de novo, da rainha, gente, rainha na antiguidade é óbvio que eu mandei matar a gente, não tem por onde. E mandei torturar a gente. Não falo pelo orgulho, opa, não, vamos enxergar como é. É assim, ó, muito compromisso aí, hein? Muito compromisso. Ah, muito compromisso? Então o alto traz. O alto traz todos aqueles que estão disponíveis para que a gente se acerte. E qual é o apelo de hoje? É o mesmo apelo de antes. Porque se a gente vai estudar o judaísmo e a gente vai estudar a letra do que Jesus falou, é tudo muito igual. O mestre é o rabi. Ele era chamado de mestre como um rabi. E pregava em sinagoga. Por que ele pregava em sinagoga? Porque ele fazia uma pregação judaica. E nós temos uma matriz, em termos de valor, totalmente judaica. Porque ele nunca rompeu. E a gente só não percebe porque a gente não sentou para estudar. Não o cristianismo, mas o judaísmo. A gente sempre pensa, nossa, é tudo igual. Mas tem uma coisa que é muito diferente em Yeshua. Mas é muito diferente. E é isso que atraía multidões. É isso. A capacidade dele de amar. O olhar terno, o olhar compreensivo, o olhar que vê fundo. E o acolhimento sem igual. Não tem paralelo aqui. Mesmo que a gente conseguisse incorporar, não daria para fazer igual, porque estaria filtrado através do que é muito menor, do que é muito, muito, muito mais baixo em termos de vibração. Mesmo quando a gente se conecta com ele, é uma vibração, a vibração dele, uma hora que pegava o planeta. Vai todo mundo babando mesmo. Ou falar. Não é diferente. E ele espera que todos nós consigamos crescer e aumentar o nosso padrão para aprender esse amor gratuito, esse amor que abrange tudo, abrange natureza, abrange bichinho, abrange independentemente, mas eu não conheço, como eu vou amar? Não. Percebe no outro alguém muito importante para Jesus, tão importante quanto você. Percebe isso? E às vezes, até nesses conflitos que a gente tem de terra, não é se expor a determinados conflitos. Alguém brigou comigo nos comentários, evidentemente não é alguém que esteja aqui, dizendo, não, mas ele nunca saiu, gente, vai procurar. Os fariseus não vinham com perguntas muito capciosas para eles, muito capciosas. E o que ele fazia? Ele respondia, muito direto. Às vezes as palavras dele eram duras do ponto de vista de dizer, você não vai distorcer o que eu estou falando. Vós sois como sepulcros caiados. Por fora são muito bonitos. E por dentro são cheios de podridão. Raça de víboras. Não falou? Falou. E como que ele amava ainda assim? Porque ele entendia perfeitamente e entende o que seja o amor. Quando ele olha, ele sabe. Vai crescer, filho. Vai crescer. Só que a espiritualidade respeita uma questão. Muito. Respeita o livre-arbítrio. Vai crescer, não quero. Então tá, vira as costas e vai embora. É numa dessas que a gente fica, sem os nossos anjos da guarda, nossos mentores ou a companhia de Yeshua. Vai crescer, não quero. Tá bom. Você quer ouvir só o outro lado? Algum lado você vai ouvir.
Mesmo que você imagine que você não tenha mediunidade, eu sou uma porta. Eu não ouço nada. Alguma conexão a gente está sempre dando. Tem mais desencarnado do que encarnado. E eu espero que todos nós, deixa eu ver a hora, espero que todos nós consigamos praticar no miúdo esse amor que a gente sabe que a gente tem que sentir. E não é da boca para fora. Vai dar um abraço? É para dar um abraço. É para dar um abraço sentindo, é meu irmão. É meu irmão. Eu percebo a dor. Que a gente percebe a dor no abraço. A gente percebe, não vou olhar para ninguém, claro. A gente percebe. E no abraço, a gente quer, sabe? Quero dividir um pouquinho. Quero que seja um pouco mais suportável. Vamos fazer isso ao longo da vida? Sobre esse aspecto, o Jaú é mais fácil que São Paulo. Porque quando a gente está na Avenida Paulista, cheia de gente, ou na Praça da Sé, esse treinamento é mais difícil um pouco. Mas ele também é possível, ele também é desejável. Mas é bom a gente treinar no menor, para fazer uma ritmo, isso fica mais simples. Tá certo? E ele está muito feliz, gente. Ele está muito feliz. Transição não será esse horror. E não sou só eu que falo isso, né? Eu sei que tem mais gente que fala também. A gente não precisa ter medo. E está tudo dando muito certo. E está muito pertinho de ápice. O que vai ser ótimo. Porque nós vamos respirar. Já pensou no ar livre dos obsessores pesadões? Né? E todos esses vão ser retirados da Terra. Quem trabalha com mediunidade vai ter que mudar um pouquinho de função, né? A gente vai precisar mudar um pouquinho de função. Esses grupos de desobsessão vão precisar mudar um pouquinho. Ainda haverá um pouco, etc., mas muda de função. É por isso que, por exemplo, a Água Viva, onde eu espero que todos estejam, porque é um grupo de Jesus, não é meu, trabalha com cura. Porque ele começou como grupo de desobsessão e hoje ele virou um grupo que é fundamentalmente de cura. Quando a gente está conectado à energia da fonte, tudo se resolve, até no corpo da gente. Tá certo? É mais ou menos o que eu tenho a dizer. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique muito à vontade. Estou aqui para ouvir também. Nesse sentido que você está dizendo, né, que os grupos de desobsessão vão ter que mudar de função, né? O estudo continuaria. O estudo sempre. Sempre, né? Tem muito para crescer para todos nós ainda. Muito, muito. Estudo muito. Mas ele continua. Porque a gente, né, no caso, nossa casa aqui, que é tão pouco tempo, a gente percebe que a gente já estudou muita coisa, mas tem tanto ainda que a gente não estudou, né? Quer ver um exemplo? Eliana, me explica quem é Deus. De verdade. Para mim, é fonte criadora. Mas isso ainda está genérico. Me explica. Então, a gente não consegue, né? Por mais que a gente tenta, eu sei que é uma fonte criadora. Sim. E como é que funciona a criação? Então tem muito para a gente aprender. Tem muito, muito, muito. Não vai terminar de coisa para aprender. Sabe aquela escada, Jacó? Sobe, 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 sobe. Né? Yeshua, sim, tem conexão perfeita com a fonte criadora. A gente, para conectar nele, já é difícil. Sim, é verdade. É difícil, não é? É um trabalho conectar nele, é um trabalho sério. Sim. Sério. E não é da noite pro dia? Não, é uma preparação longa. Este grupo está sendo preparado para existir desde que ele passou na Terra. Desde que ele passou na Terra. Sim. Isso é muito bom. Eu acho que as pessoas... A gente... sobre, né? Diga, desculpa.
Não, do Água Viva, né? Você dizer o horário, né? Que vocês se conectam. Vou falar outra vez do Água Viva, vamos lá. 6. Isso. Mas Eu espero que não. todos já estejam. Como é que acontece, gente? Ninguém vai acreditar nisso. Vou chamar o Alberto outra vez para falar. Alberto me conhece desde os 17 anos. Amor, eu sou extrovertida? Não. É introvertida. Introvertida. Bastante introvertida. Então. Não tem nada de extroversão. Não parece, né? Dá a impressão de que agora você também é um mentiroso. Dois mentirosos. O que acontece? Profissionalmente eu trabalhei como juíza, depois como desembargadora, mas a vida inteira, desde os 20 anos, eu trabalho com desobsessão. Inicialmente trabalhei num centro espírita, mais institucionalizado, maravilhoso, com pessoas excelentes na condução. Uma vez mudada essa direção, a casa protagonizou o enredo de um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, Sem Final Feliz. E aí o que acontece? Saí dessa casa, aí em termos de febre, você chega num centro espírita hoje filiado à febre, você tem que estudar 6, não são mais 5, 6 anos, antes de exercer mediunidade. Aí assim, pera lá, estou trabalhando há, sei lá, 15, não lembro mais quanto, 10 anos, estou trabalhando há 10 anos, eu vou ter que gastar 5 estudando coisas que eu já sei, e é um pressuposto que ignora uma questão que é básica no espiritismo. Nós todos temos vidas para trás. E nós andamos de maneiras diferentes. E tem gente que já andou bastante. Já conhece bastante, né? De outras vidas. O conhecimento é resgatado fácil, ele volta, né? Só que quem dirige tem que ter a sensibilidade de bater o olho e perceber, nossa, isso daqui já trabalhou muito, vai trabalhar já. Para não colocar alguém que esteja sem compromisso, porque mediunidade é muito sério, gente. Exercício de mediunidade é muito, muito, muito sério. Ou a gente vai com compromisso, com a total noção da seriedade envolvida nesse exercício, ou nós vamos virar pasto para o obsessor. Não tem jeito. Porque o que acontece? A espiritualidade superior é muito exigente. Mas é muito exigente. Você começa a brincar, vira as costas e vai embora, porque acha outro. Vamos dizer que eu resolva brincar na condução do Água Viva. Mas não tem dúvida, imediatamente, põe outro. Não tem personalismo sobre esse aspecto, mesmo. Então, exercício de mediunidade é coisa séria, é muito sério e vai continuar. Ele vai ficar, a partir do momento que a gente entra nessa terra já saneada, vai ver, todo mundo vai acessar muito mais, começa a acessar mais. Começa a perceber a encarnação para trás, começa a perceber mais os outros espíritos, e quem está no Água Viva já estão começando a mexer. Eu trabalhava com desobsessão, mas muito quieta, depois que eu saí daquele centro. Eu não sei se eu fui expulsa ou se eu saí, porque de qualquer maneira foi o mesmo movimento, sabe? Assim, eu ia sair mesmo e se eu não saísse eu seria colocada para fora. Então foi as duas coisas no mesmo movimento. E aí comecei a trabalhar em outros lugares microscópicos. Trabalhei na Umbanda, depois de tomar um tapa de luva de pelica, além do livro do Divaldo, onde um espírita de formação vai participar de uma desobsessão do outro lado e ele acompanha os mentores e quando ele vê, ele está no centro de Umbanda. Como assim? Estou no centro de Umbanda para trabalhar com a desobsessão do outro. A hora que ele pisa no centro de Umbanda, quem está lá? Dr. Bezerra.
Mas como assim? O senhor está aqui, o senhor é espírita, kardecista, que eu sei, filho. Onde haja um médium bem intencionado no bem, a gente vem trabalhar, porque a gente precisa de médium bem intencionado no bem. Isso acabou com o meu preconceito, porque ele existia, em relação, gente, tudo bem. E tem certas coisas que eu não entendo, não é a minha praia, né? Mas eu totalmente respeito. Vamos respeitar a religiosidade do outro do jeito que ela é. Uma vez foi a uma igreja protestante, uma amiga liga, ela segue o canal. Uma amiga liga e diz assim: Lucila, você vai comigo numa igreja? Eu não sei nem que vertente de crente. Você vai comigo numa igreja de crente? Eu queria companhia. Eu falei: não, mas você não é espírita? Sou. Não vou me converter, mas você não está querendo companhia? Eu vou. Fui. E o pastor era um médium, mas era um médium, e ele dava comunicação para as pessoas. Eu fui vestida de crente, para não afrontar ninguém, né? Ah, quem ama Jesus? Eu amo, gente. Tudo bem. E o que tinha de luz, de espírito de luz trabalhando no altar, vocês não têm ideia. Ah, mas era um crente de aleluia, 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 amém. E estava lá, trabalhando. E a coisa engraçada é que o pastor entrou, ele põe o dedo no nariz da pessoa para querer falar alguma coisa. Ele pôs no meu, ele não pôs no da amiga. Isso que é o pior. Mas era coisa boa. Enfim, está em todo lugar. Absolutamente em todo lugar. A mediunidade, o exercício da mediunidade, a gente não consegue confinar ao espiritismo. Ah, mas na Igreja Católica também, a gente pega qualquer santo. Qualquer santo. Pega a história de qualquer santo. Ah, não, mas aí é revelação. É só o substantivo que a gente está pondo diferente. Vai mudar? Vai. Grande parte desses centros vão se transformar, como o próprio Água Viva, num centro de cura. Como é que funciona a Água Viva? Bom, num determinado momento eu não podia ficar sem trabalhar. E eu não precisava trabalhar grande. Onde estiver 2, eu estou aí. Então eu só preciso de mais um. Com isso, achei o Magno. Na quinta-feira, a live no canal é com o Magno. Ela é fortemente direcionada para quem trabalha no Umbanda, mas eu acredito que todo mundo possa ou deva assistir, não sei como é que vai ser a conversa. Mas eu e o Magno, e o curioso, o pai do Magno era espírita kardecista. Magno nasceu com mediunidade que, assim, com 5 anos já dava para ver uma mediunidade absurda. No kardecismo não podia desenvolver ainda, só que a mediunidade já estava lá. Explosiva, com força. Então foi desenvolver na Umbanda. E o Chico Xavier falou para o pai do Magno: tudo bem, pode desenvolver esse menino na Umbanda, não faça cuidado com matança de bicho, com a energia de matança de bicho, mas ele vai trabalhar mesmo, é do jeito kardecista. E ele deu risada, Magno não deu risada, porque Magno foi criado entre aspas na Umbanda, imagina, desde pequeno. Aí chego eu na vida do Magno. Chego eu na vida do Magno. E a gente começa a trabalhar a desobsessão. De que jeito? Do kardecista. Ele continuou a trabalhar em terreiros, mas era um trabalho feito num dia diferente. E o trabalho de 2. Ele foi... Você disse que a casa é pequena? Esta casa não é pequena não, Eliana. A casa não é pequena. Porque ela tem amorosidade. A casa é maior do que a casa que está grande, na terra, estruturada, cheia de carne e com menos amor. Entende? A casa não é pequena. O Água Viva tinha 2. Eu e Magno trabalhando, aí começou. Às vezes a gente ouvia algum mentor de uma casa diferente falar alguma coisa da gente. Como assim? Estamos só nós 2 aqui. Né? Tinha 2. E a gente chegou a fazer atendimento em estádio de futebol no astral. O equivalente a estádio. Como é que faz isso? Coloca num palco
os dois, porque a questão é semelhante para todo mundo. Isso em Covid, isso em quando começam os bombardeios na Ucrânia, todo mundo tem uma questão muito parecida. Então, num palco e projetado para todo mundo com a tecnologia que eles têm, um é ouvido, entre aspas, porque a questão é semelhante, os outros também ouvem e talvez até ouçam alguma coisa um pouco diferente do que aquilo que eu estou dizendo, que cabe mais perfeitamente. Os outros em macas e enfermeiros, são enfermeiros do Dr. Bezerra, tá, gente? Enfermeiros do Dr. Bezerra atendendo ali ativamente, porque o Dr. Bezerra também trabalha no grupo. E a partir de um determinado momento, a espiritualidade diz, precisa de um nome para o grupo. Eu contei isso em vídeo, na internet. Gente, como assim nome do grupo, Magno? Somos eu e você. O Magno e a Lucila. Precisa de nome para dois. Nós aqui. Aí tá bom. Aí fomos atrás do nome do grupo. Quem quiser ver depois o nome do grupo, porque ele surge dessa maneira, no vídeo, na internet. E a espiritualidade sempre diz: o grupo vai crescer, o grupo vai crescer, o grupo vai crescer, o grupo vai crescer, o grupo vai crescer. O grupo não cresceu. Aí depois chegou o Alberto. Alberto estava numa situação difícil, né, André? Espiritualmente estava numa situação difícil. Aí Alberto conseguiu se livrar da situação difícil. Se livra da situação difícil e Alberto começa. Vamos agradecer para Alberto. Precisa passar para mais gente, esse jeito de fazer, precisa passar para mais gente, precisa passar para mais gente, passar para mais gente, tá bom. A porta está aberta, não entra ninguém. Aí veio Elaine. Aí Magno saiu e nós continuamos. Saiu conjunturalmente. Aí nós continuamos, eu, Alberto e Elaine. E espiritualidade sempre. O grupo vai crescer, o grupo vai ser muito numeroso, o grupo vai ser muito numeroso, o grupo vai ser muito numeroso. Gente, numeroso onde? As pessoas dizem que vêm e elas não vêm. Acontece alguma coisa, elas não vêm, mas tudo bem, nós estamos aqui. Aí nós começamos, nas reuniões do Água Viva, a acessar a energia de Jesus. E eu falava para Alberto e Elaine, é a energia de Jesus que a gente está acessando. Um pedacinho dela. E já arrebenta o meu cardíaco. E a gente vai ser preparado para acessar mais. Eles me olhavam com aquela cara de aham. Eu dizia a energia de Jesus. Eu estou dizendo para vocês, a energia de Jesus. Eu conheço esta energia. É a energia do próprio. Né? Do próprio. Gente, e é um esforço, né? É um esforço para conseguir alcançar o esforço, e agora é um esforço do grupo, fica mais fácil. A gente dentro do grupo consegue mais fácil. Aí começaram. Foi Dr. Bezerra, tá? Tem que postar vídeo na internet, tem que fazer vídeo na internet. Aí lembrando, introvertida. Introvertida, gente, não quero mostrar minha cara para ninguém. Não quero mostrar minha cara, minha voz, não aguento mais ouvir minha cara. Não falei outro dia para você? Não aguento mais ver minha cara, ouvir minha voz, porque eu tenho que ouvir o vídeo, eu tenho que ver se não deu nada errado, eu tenho que, né? Não, eu tenho que postar vídeo na internet, tem que postar vídeo na internet, tem que postar vídeo na internet. Primeira coisa, é meu ego. É meu ego. No fundo do fundo do fundo do fundo tem alguma coisa do ego aí. Aí então começa a correr os médiums conhecidos, e aí? Ego, não, é para fazer mesmo. Ego, não, é para fazer mesmo. A espiritualidade é o alto que está te mandando fazer, está tudo preparado, e o impacto é global. De mais de um médium eu ouvi isso, o impacto é global. E eu saí dali pensando, global, imagina. Gente, eu estou encanada. É a mesma coisa. Não é diferente. Impacto global, imagina. Eu quietinha no meu canto. Aí pus o vídeo na internet. Pus o vídeo na internet, eu tinha 60 inscritos. A Maria José é uma das minhas primeiras aleatórias, assim, que às vezes posta em comentário. Está inscrita desde o começo.
E tudo bem, vou falar para 60. E tá ótimo, não tem problema. Quanto a espiritualidade colocar aqui, a gente fala. Aí começou, que foi outra briga. Manda e-mail pro Carlos, manda e-mail pro Carlos, manda e-mail pro Carlos, manda e-mail pro Carlos. Quem não sabe, o Carlos tem um canal no YouTube que é grande, um canal com 450 mil inscritos, que pesquisa PQMs, experiências de quase morte. Eu tive uma. E eu dizia: o que eu vou falar? Não tenho nada para falar, não tenho nada para falar, não tenho nada de novo para falar. O que eu vou falar com o Carlos? Aí mandei só para ele parar de falar na minha cabeça. E mandei um e-mail desse tamanho. Sem grande coisa. Ó, é o seguinte: eu não sei se as experiências que eu vivo, e eu não contei nem décimo, eu não sei se as experiências que eu vivo são por este fator, aquele fator ou aquele outro fator. Você escolhe aí. Se soprarem na sua cabeça, você responde o meu e-mail. E sopraram. E deu entrevista de 3 horas. Aí foi bom. E, na verdade, quando postou o vídeo da entrevista com o Carlos, gente, eu dei a entrevista, fiz minha parte. Então o problema é seu. Ah, Lucila, eu vou colocar tal data. Tá bom, quando você quiser colocar, você coloca. Não, eu vou colocar em tal data porque não sei o que. Carlos, o material é seu. Você não distorcendo o material na edição, porque dá para fazer isso. Você não distorcendo, o material é seu. Né? Ah, mas então vou colocar dia tal, 10, 11, não lembro. Roberta deve ser. E eu falei: tá bom, coloca. E fui dormir. Eu lá vou ficar acordada para esperar colocar a entrevista, que não sei o que, meia-noite. Meia-noite eu já virei abóbora faz tempo. Aí o Alberto fez barulho no quarto. Fez um belo de um barulho, né, na porta do banheiro. Eu acordei. Acho que não tem mediunidade, né, Alberto? Aí eu acordei, plim, Carlos, dizendo... Acabou de sair, mandando o link da entrevista. E eu já tinha decidido, mas gente, não adianta, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Às vezes eu decido uma coisa, eles decidem outra e no final se ensinam. E eu falei: ai, não vou assistir isso, não quero ver minha cara. Não vou assistir isso, não. Eu vou pedir para o Magno e para a Elaine assistirem, eles me dizem se tem alguma baboseira, se tem alguma abobrinha que eu falei para fazer errada. Aliás, eu saí dali apavorada, gente, porque eu virei pro Carlos e falei: eu já vivi no sol, eu já tinha ouvido isso de alguém dizer a meu respeito, mas eu nunca tinha falado para ninguém. A hora que eu saio nos médiuns, pelo amor de Deus, eu não posso deixar veicular uma bobagem. Não, é isso mesmo, tá bom. É Sirius mesmo, nunca pensei nisso. Eu sabia que eu trabalhava com eles, mas até aí, por onde você vem, não sei. Aí, Carlos diz assim: Lucila, não, eu falei para ele, Carlos, daqui uma semana, porque eu vi, mediunicamente eu vi muita gente chegando. E é um estádio de futebol desses de astral, tá? Falei: Carlos, daqui a uma semana tem 10 mil nesse canal inscritos. Não, Lucila, não é assim. Se tiver 1000 inscritos no primeiro mês, tá ótimo, deu muito certo. Uma semana cravado, 11 mil. Então, tá dando certo. O que quer dizer isso? Esses 11 são um recado da espiritualidade. A gente está fazendo direitinho. Não sou eu fazendo direitinho. A gente está fazendo direitinho. E a espiritualidade deu 10% de lambuja à gorjeta da gente para dizer: ó, tá direitinho, que era para ser 10 mesmo. O que foi feito de diferente? Além daquilo que foi contratado. Começar a olhar cada comentário e a conectar energeticamente com cada um. Cada vez que vocês fazem isso nos comentários, parece que tem uma festa do outro lado. Você tem alguém que está murchinho, ninguém me vê, e antes de eu chegar, chega alguém e tasca coraçãozinho e diz uma frase boa:
Isso é exercício do amor. Isso é a gente colocar amor em prática. Tem alguém que está deprimido e a gente vai lá e diz, dá para mudar esse padrão vibratório. Não é tão simples, precisa do tratamento psiquiátrico, precisa de tudo. Mas o acolhimento ajuda. Tem gente que eu vejo em comentário que começou super mal. Que entrou em trabalho de desobsessão no grupo e que já está com comentários amorosos em relação aos outros. Eu olho isso, Deus, e que já falou, já mudei muito. Já mudei muito. É isso, para isso que o grupo existe. E é para isso que ele está grande. Eu lamento que, por exemplo, a esta altura do campeonato, o YouTube não me mostra mais todos os comentários, às vezes. Perde alguma coisa, porque eu vou lá respondendo um por um. Aí, a Fernanda, de Araçatuba, mandou mensagem para mim hoje dizendo, olha esse comentário. Eu não respondi, eu falei, mas eu não vi esse comentário. Porque na hora que ela fala, ela diz assim, ah, olha, esse comentário aqui da fulana. Eu digo, mas a fulana tá triste, porque o gato dela fugiu. Então é normal ela estar triste. Ah, mas como é que você sabe? Porque eu presto atenção em cada um. As histórias que estão sendo contadas, elas estão sendo ouvidas. Né? A memória está aí para isso. Então, gente, falei até o nome do gato. Se eu falar, vocês vão achar nos comentários. Mas assim, gente, mas ela está triste. Ela está triste mesmo, gente. Se foge seu gato, ou se foge a Lana, você também vai ficar triste. Claro. Óbvio, isso vai aparecer. Gente, mas como? Não foi Maria Clara? Olhei para você? Eu sei. Quem é? Eu sei. Eu demorei um pouquinho para responder seu e-mail porque eu vinha para cá. E como a tendinite está atacada, eu penso assim, a gente se conversa logo. Entende? É um espaço para exercício de amor. E que está começando a fluir entre vocês também. Live. Vamos pensar em live. O grupo Água Viva é atrelado ao canal, afinal somos nós, não. A gente precisa pensar, é o meu canal no YouTube. A espiritualidade começou a tratar as pessoas que estavam no canal sem me avisar. Eu não sou quem manda nessa história, né? Eu estou vamos dizer, é a coordenação encarnada, muito trocável se for necessário. Quem realmente coordena são eles. E eles começaram, colocaram todo mundo em tratamento espiritual e não falaram para mim. A partir do momento que eles falam e me dão as orientações do que a gente tem que fazer, aí a gente começa a fazer. Mas o tratamento começou antes da gente começar a fazer. E por que isso foi bacana? Porque tem médium que percebeu o tratamento antes de eu avisar. Maria foi para a nave, percebeu o tratamento, era a nave deles mesmo, não sei o quê, ou seja, é concreto. A gente tem algumas coisas para checar que o que a gente está falando não é bobagem, não é coisa da cabeça. E o que eles querem para a gente? Que a gente tenha compromisso de rezar. Eles determinaram às 6 horas da manhã. Ele estava deitado do meu lado na hora que falaram na minha reunião. Né? 6 horas da manhã, eu pensei, 6 horas? 6 horas, tem a dó. Sou aposentada, né? 6 horas da manhã. Tá bom. E é 6 horas para sempre. Em termos de, nos outros fusos, também é o equivalente a 6 horas no Brasil. Mas por quê? Porque Jesus projeta a gente. Precisa desenvolver evidência para ver isso. Precisa desenvolver evidência, porque é um negócio maravilhoso. Sabe esses holofotes de... pensa naquela abertura de cinema. Sabe aquela abertura de filme? Então, aquele holofote. Um holofote daqueles, muito maior. Claro. Jesus projeta energia, uma das energias dele, não é uma cascata de luz. Essa luz é entre branco, prateado, perolado, não tem aqui, brilha demais. Ele projeta essa luz. E ela vem direto no grupo. Mas não tem outros grupos rezando? Tem.
Mas tudo que está rezando nessa hora cai no água viva. Tudo. Não interessa. Ah, é outra religião, a gente recomenda que ele caia aqui. E tem motivo para cair aqui. E cai isso. E essa energia desce sobre a gente. Se a gente está conectado, a gente percebe. E rezar nessa corrente. É diferente ou não é diferente, gente? Não é? Sim. É diferente de rezar Sim. sozinho? Sim. Eu nunca tinha rezado, e já rezando em outros lugares, com a mesma intensidade de se colocar nessa corrente e pensar, gente, vai embora. Aí, Jesus projeta, Yeshua projeta essa luz toda sobre nós. Ah, mas por quê? Protecionismo para o Brasil? Não. A gente está pertinho de chakra espiritual da Terra, então aqui entra melhor. Essa explicação foi maravilhosa, que você viu no e-mail. Quando a Não gente... entendi. Sim, quando a gente vai dar um passe, a gente não pode dar um passe só aqui, porque tem o sétimo chakra aqui e entra em tudo. Se eu der o passe aqui, não entra em tudo. Em relação à Terra, é a mesma coisa. O passe, entre aspas, a energia dessa oração entra perto de onde está o chakra e daí ela espalha por tudo. Não é protecionismo pra gente. Nós não somos mais amados, nem de Jesus, nem da fonte, porque a gente nasceu brasileiro. Não faria o menor sentido isso. E o próprio Grupo Água Viva é encarnado. Tem gente no Japão, tem gente na Alemanha, tem gente em Portugal, tem gente na Espanha. Eu preciso começar a pensar em, eventualmente, alguma forma de fazer em outras línguas também, mas na hora que mandarem, tá? Então, é por isso que é aqui. É aqui porque é programado que seja aqui. E o que entra para entrar num todo entra por aqui, porque o que acontece? Ele projeta essa energia dele, já contaminada pela nossa, porque precisa de ectoplasma do encarnado também para determinados efeitos, ela entra na Terra. E é isso que consegue também ter energia para alterar determinados terremotos ainda, até o dia em que aconteça a operação de São Miguel Arcanjo, que é essa retirada dos trevosos da face da Terra. Até esse dia é possível conseguir suavização. E quanto mais força tiver o grupo, mais suavização. Se a gente conseguisse, por hipótese, colocar todas as pessoas da face da Terra conectadas, nenhum terremoto. Nada. Nenhum terremoto, nada. Iria ainda alterar a corrente marítima. A corrente marítima vai alterar, porque isso é projeto, isso é programação para preparar para a nova Terra. Então isso, mas também não precisa ser com tsunami, não precisa ser com barbaridade. E aí depois que terminar a operação, aí acabou o trabalho do Água Viva? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí a gente continua a rezar, porque é essa energia que vai transformar. Tem muito lixo energético nessa coitada dessa Gaia, que assimilou tanta coisa, tanto lixo da gente. Pensa, se cada raiva nossa, uma fechada no trânsito, é capaz de impregnar tudo, eu também sou culpada. Nada mais justo que venha trabalhar para limpar. Né? Então, a partir do momento que, tá bom, a operação de São Miguel Arcanjo é o ápice da transição planetária, não é o fim, porque é começa em Revolução Francesa, não é, gente? Revolução Francesa, vem, ápice, agora. E terminou em termos de ápice, mas continua o processo. Não somos nós que estaremos na Terra regenerada. Somos nós como nossos netos que vamos começar a ver isso eventualmente. Ou netos dos nossos netos, mas isso vem. E é aquela bola azul que Altair viu,
Altair, na entrevista, na terceira entrevista que ela deu ao canal do Carlos, e afinal que somos nós, ela vê o que acontece. Gente, meu dia hoje é muito ocupado. É comentário, é e-mail, é ligação o dia inteiro. É o dia inteiro, tá? E o que eu digo para ele, sinto muito, é um trabalho importante, eu me comprometi a fazer. Eu me comprometi, então quem chegar vai ser atendido. Bom, aí, só que como aumenta a quantidade, o número de gente que chega, aumenta também o trabalho, digamos assim. Ah, mas como é que você vai fazer quando tiver 3 milhões? Vou trabalhar mais. Simples assim. Ah, mas nossa, não é o treinamento para amar todo mundo, para enxergar todo mundo? Não é isso? Não é a história de que cada um importa? Cada um que chega e resolve, eu vou fazer oração às 6 horas da manhã. A gente cresce. Se eu desprezar um que entra, a responsabilidade é minha. Não é? Meu desprezo, colocar alguém que pode trabalhar para fora. Pensa que Yeshua é como se fosse um maestro com ouvido super afinado. A gente que está de fora ouve uma orquestra cantar e para a gente tocar e é uma massa, né? A gente não consegue distinguir direito. O que é o oboé, o que é o violino. Um maestro de ouvido treinado não ouve cada frase ali? Ouve cada frase. Meu filho é músico. O ouvido dele é diferente do meu. A percepção de Yeshua é diferente da nossa. Percebe cada um. Então você tira um oboé, você tira um triângulo e para ele a orquestra está diferente. E a gente está criando aquele planeta azul de luz maravilhoso que a gente vai ser. E quem é que vai criar? A gente mesma. E como? Rezando. Então a Água Viva vai terminar? E não vai terminar conosco. Eu vou embora do corpão, porque isso daqui tem tempo certo para terminar. Eu vou embora, ou antes de ir embora, eu fico gaga, e daí não posso mais. Eu não vou ficar gaga assim. Mas por hipótese, né? Mas pelo trabalho, tá? Pelo trabalho, por causa do trabalho, não é protecionismo. E o que acontece? Outras gerações vão tocar, não é personal. Entende? Vai tocar, a gente pode saber que nas próximas encarnações que a gente vier, a gente já sabe até onde a gente encosta. É aqui mesmo. Escolhe um fuso confortável para acordar, porque não, quero entrar na Água Viva às 8. É isso, mas mostra comprometimento. E está acontecendo muita cura, gente. Está acontecendo muita cura, bastante mesmo. E o que a gente ouviu de sexta-feira é que vai acontecer mais. E não tem limite. Então é assim. É isso.